Boa noite a todos. Estão ouvindo? Sim, dá para ouvir, professor. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite. Nós vamos começar o seguinte. É um caso clínico que nós, dali do caso clínico, nós vamos extrair questões e nós vamos discutir essas questões, né? Como é que a gente aborda essas questões, como é que é o raciocínio diante dessas patologias que estão presentes ali. Nós vamos ter 2 aulas sobre esse caso clínico. Uma aula hoje, onde é uma aula um pouco longa, né? Onde mais de um tema vai ser abordado, e a outra aula, o complemento, quer dizer, aquilo que a gente ficou faltando, a gente fala hoje, a gente vai falar na semana que vem. Tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês para que a gente possa começar. Tá ok? Vou botar para gravar a aula também. Não, ela já está sendo gravada, né? Então é só compartilhar a tela. Vocês estão vendo o slide? Tá sim. Tá bom. Então eu vou ler. É um paciente masculino, 54 anos, casado, pardo, motorista de caminhão, natural de Volta Redonda, queixa principal, trazido pela filha, desmaio e dormência nos pés. História da doença atual: deu entrada no pronto-socorro com sonolência e confusão mental iniciada há 1 hora. A filha refere que encontrou o pai desacordado em casa e que antes havia escutado um grito e correu para a casa do pai, que é nos fundos da sua casa. Em poucos minutos, a filha conseguiu acordá-lo, mas este estava sonolento e por isso o trouxe ao hospital. Houve mordedura de língua, liberação esfincteriana no momento do episódio e, posteriormente, cefaleia e mialgia. A filha relata que o paciente informou estar apresentando há pelo menos 3 dias dor epigástrica acompanhada de evacuações enegrecidas, de consistência pastosa e de odor muito forte. Refere, desde então, tonteiras e sudorese diárias, principalmente após as evacuações. Encontra-se inapetente, referindo cansaço aos mínimos esforços desde então. Nega episódio semelhante anteriormente, iria ao médico esta semana quando tudo aconteceu, pois há aproximadamente 6 meses vem apresentando parestesias e dor em queimação, principalmente nos pés. Refere que por muitas vezes o chinelo sai do pé, sem que ele perceba, e que durante a noite, quando vai dormir, a piora da dor, onde o próprio contato do lençol no pé desencadeia o processo álgico. A presença de lesão ulcerada em pé direito, que surgiu há cerca de 2 meses e que não quer cicatrizar. Vem emagrecendo há cerca de 7 meses, não sabendo precisar quantos quilos ele perdeu. Urina muito durante o dia, com grande volume urinário, esteve internada há 10 meses devido ao AVC isquêmico, apresentando desde então hemiparesia à esquerda. HPP, hipertensão arterial, usa captopril e hidroclorotiazida. Diabetes mellitus, usa metformina. E fibrilação atrial, usa amiodarona. Em uso também de aspirina, 100 mg, 2 comprimidos após o almoço, e simvastatina, 20 mg, 1 comprimido após o jantar. Apendicectomia na infância e traumatismos. História familiar: pai e tio diabéticos e com passado de AVC. Mãe falecida por neoplasia de cólon aos 63 anos de idade. Avó materna falecida por tumor cerebral aos 60 anos. Sem história familiar para epilepsias, 2 irmãos saudáveis, 2 filhas saudáveis. História social: tabagista de 20 maços por ano, etilista diário de bebidas fermentadas e destiladas, nega uso de drogas ilícitas, morador de área rural, católico não praticante, estudou até a 4ª série. Exame físico: paciente letárgico, confuso, taquipneico, desidratado, 2 cruzes em 4 cruzes, hipocorado, 3 cruzes em 4 cruzes, desvio da comissura labial para a direita, PA 100 por 60 milímetros de mercúrio, frequência cardíaca 105, batimentos por minuto, frequência respiratória 23, incursões respiratórias por minuto, temperatura 36,8 graus Celsius. Ritmo cardíaco irregular por FA, fibrilação atrial, murmúrio vesicular audível bilateralmente, sem ruídos adventícios,
abdômen globoso e peristáltico, presença de cicatriz cirúrgica em fossa ilíaca direita, circulação colateral discreta, apenas com recanalização da veia umbilical. Dolorosa palpação superficial e profunda em região epigástrica. Fígado palpável no rebordo costal direito, com borda romba, algo endurecida, traube ocupado apenas lateralmente. Toque retal com fezes negras em dedo de luva, catalase positiva. Exame neurológico, mini mental 18/30, marcha hemiparética ceifante à esquerda, estática, sinal de Humber sem latência, força grau 3 no dimídio esquerdo, espasticidade à esquerda no membro superior esquerdo maior que membro inferior esquerdo, eudiadococinesia, hiperreflexia bicipital e patelar esquerda, arreflexia aquileo-bilateral, sinal de Babinski à esquerda, hipoestesia e hipopalestesia simétrica distal nos membros inferiores, paralisia facial do tipo central à esquerda. Bom, problemas médicos que podem ser discutidos a partir do caso clínico. Está ali, né? Uma porção de itens que a gente pode discutir, nós vamos discutir. O único que eu não vou entrar com mais detalhes é o diabetes mellitus, que a gente já viu bastante ali no caso clínico número 1, onde a gente já falou bastante sobre o diabetes. Todos os outros nós vamos falar. Para começar, nós vamos sinalizar isso aqui, ó, etilista diário de bebidas fermentadas e destiladas, e a gente vai aventar a hipótese que talvez o paciente possa ter presente, né, no seu quadro clínico, a possibilidade de doença hepática crônica relacionada ao etilismo, que é a cirrose hepática. Aqui, quais são as principais funções no nosso organismo? Quer dizer, lembra vocês que a gente está atendendo um doente, a gente está raciocínio clínico, né, para que eu possa fazer um diagnóstico e decidir intervenção terapêutica que tem a ver com a competência médica, eu preciso ter armazenamento de dados para poder pensar, elaborar diagnósticos diferenciais, ver o que pode ser confirmado ou excluído para decidir o que eu vou fazer. Então, agora eu estou pensando em doença hepática crônica, né? Isso, quais são as principais funções do fígado no nosso organismo? São várias, né? Relativas ao nosso metabolismo de nutrientes, relativas à inativação de várias substâncias, à síntese de proteínas plasmáticas e também à imunidade. Aqui, etiologias de cirrose, que podem estar presentes, né? As mais comuns. Então, ali nós temos o alcoolismo em 18% dos casos, e a principal causa são as relacionadas às hepatites virais, tanto B quanto C. Existem outras causas também de doença hepática crônica, né? O que ocorre a nível parenquimatoso na cirrose? Quer dizer, como é que esse parênquima hepático é destruído? A gente tem aqui a arquitetura hepática, né? O fígado, a nutrição arterial do fígado através da artéria hepática, o sistema venoso, a veia porta, depois os sinusais hepáticos, a veia hepática e a veia cava após passar ali pelo parênquima hepático, né? Aqui mais um slide falando a respeito da estrutura hepática, como é uma célula hepática, um hepatócito, mais uma vez o parênquima hepático, e o que acontece a nível celular. Aqui eu tenho um fígado normal, né, onde eu tenho o espaço sinusoide, a célula endotelial, eu tenho as chamadas células quiescentes estreladas, e eu tenho ali o hepatócito. Quando eu tenho uma agressão ao fígado, né, uma injúria hepática, o que eu posso ter é a ativação dessas células estreladas, né, que fazem com que se acumule matriz extracelular. E esse acúmulo de matriz extracelular vai fazer com que haja depósito de colágeno. Então, você tem a destruição, a alteração do parênquima hepático e, consequentemente, as suas funções ficam comprometidas, né? Isso também causa problemas em relação à função do hepatócito e também causa hipertensão portal. Como reconhecer clinicamente o paciente com cirrose? Eu vou examinar o doente, eu posso encontrar um doente que tem alteração do sensório, sem sinais de localização, as pupilas reagentes, hiporreflexia profunda,
ausência de sinais de irritação meníngea, o doente pode estar ictérico, exatamente pela anormalidade da função hepática, acúmulo de bilirrubinas, né? Então o doente se apresenta ictérico, acúmulo de líquido também, o doente pode ter anasarca, edema em face de membros superiores, inferiores, a presença de ascite por conta da hipertensão portal, circulação colateral no abdômen, o fígado pode estar algo endurecido sob o rebordo costal direito, algumas vezes o doente tem também esplenomegalia, então o traube vai estar obscuro, eu posso ter ginecomastia, eritema palmar, rarefação de pelos, telangiectasias, são várias anormalidades que eu, na beira do leito, eu posso encontrar, e quando eu encontro essas anormalidades, isso fala a favor da presença da doença hepática crônica, da cirrose hepática. E o hálito também é sugestivo quando eu tenho a encefalopatia hepática, eu tenho a doença hepática crônica, a gente chama isso de fetos hepáticos. Eu posso ter exames também que eu posso lançar mão para caracterizar a doença hepática crônica. Que exames podem estar alterados? Bilirrubinas elevadas, transaminases elevadas, fosfatase alcalina, gama-GT, o INR alargado, albumina baixa, por conta da hipertensão portal. Eu posso ter a presença de varizes esofagianas causando sangramento, a gente vai falar isso na outra aula. Ultrassom com fígado diminuído, Doppler com hipertensão portal. Aqui, elastografia vista pelo ultrassom ou ressonância nuclear magnética, falando a favor da possibilidade de alteração do parênquima hepático. Testes sorológicos para predição ou específicos para a possibilidade de cirrose, biópsia hepática algumas vezes. Quais são as complicações da doença hepática crônica? Quer dizer, o meu doente com cirrose, quais são as complicações que ele pode apresentar? Né? Tem ali, complicações específicas: hipertensão portal, encefalopatia hepática, síndrome hepatorrenal, peritonite bacteriana espontânea, disfunção sintética hepática, distúrbio de coagulação. E, muitas vezes, o paciente com cirrose pode evoluir, principalmente por conta de hepatite viral, ele pode evoluir com carcinoma hepatocelular. Falando um pouquinho sobre a encefalopatia hepática, o nosso caso tinha alteração neurológica, né? Como é que eu caracterizo a encefalopatia hepática? Né? Por que ela ocorre? Existe ainda controvérsias, mas um fator que colabora para o aparecimento da encefalopatia hepática é a doença hepática crônica, a hipertensão porta e acúmulo de amônia, a hiperamoniemia. Né? Essa hiperamoniemia, ela aqui seria um slide falando a respeito da via normal da amônia, quando ela entra na circulação portal, através ali do lúmen do trato gastrointestinal, e existe um ciclo da ureia, onde a amônia é transformada em ureia. Quando você tem a doença hepática crônica, essa amônia ela não é metabolizada dessa maneira, ela entra na circulação portal e invade a circulação sistêmica, chegando ao sistema nervoso central, fazendo com que haja normalidade neuronal, diminuição do nível de consciência, comprometendo a neurotransmissão, caracterizando um quadro de que a gente chama de coma hepático ou encefalopatia hepática. Podemos ter outros fatores também que colaboram para a encefalopatia hepática, além da hiperamoniemia. Tem aqui uma lista grande, não é o principal seria a elevação da amônia. Eu tenho também mediadores inflamatórios que podem contribuir também para essa anormalidade, a encefalopatia hepática. Quais são os estágios da encefalopatia hepática? Existe uma classificação que é bastante conhecida, chama-se Westhaven, onde eu tenho desde anormalidades subclínicas até o coma profundo, onde o doente pode apresentar, inclusive, descerebração por conta da encefalopatia hepática. Qual é a conduta na encefalopatia hepática? Primeiro, oferecer os suportes, fazer o diagnóstico diferencial do coma e procure evidências da doença hepática, clínica e laboratorial, que eu já comentei. Né? Ali eu tenho o diagnóstico diferencial da encefalopatia hepática, de encefalopatia, vejo que várias patologias podem causar diminuição do nível de consciência, inclusive a cirrose hepática. A segunda atitude, identificar o fator desencadeante, avalie as possibilidades de progressão da doença, neoplasia, quer dizer, o que aconteceu com o doente que desencadeou a encefalopatia hepática. Existe também várias possibilidades: infecção, sangramento do trato gastrointestinal,
excesso de proteínas da dieta, drogas sedativas, que tem várias possibilidades que podem contribuir para a encefalopatia hepática. E a gente vai tratar. E esse fator desencadeante. E a terceira é utilizar drogas para tratar a encefalopatia hepática. Isso acaba recaindo sob o uso de algumas drogas, principalmente a lactulona e o metronidazol, que vão fazer com que você tenha uma diminuição da produção da amônia e da reabsorção de amônia com a lactulona e no caso do metronidazol, modificando ali a microbiota do cólon, fazendo com que haja diminuição também da produção da amônia por essas enterobactérias. O doente, a gente está falando de doença hepática crônica, né? A gente poderia ter também um quadro agudo de encefalopatia hepática, que a gente chama de falência hepática aguda. Existem várias definições para isso. É um quadro agudo que evolui com semanas. E chamo a atenção de vocês que, nesse caso, o doente vai ter hipertensão intracraniana, edema cerebral, que pode levar o doente ao óbito, né? Causas de óbito na falência hepática aguda. Existem várias causas de falência hepática aguda, não a doença crônica, né, que eu já falei, e chamo a atenção de vocês como é feito o diagnóstico. Quando se faz o diagnóstico de falência hepática aguda, muitas vezes o doente tem que transplantar, e esse slide mostra que uma principal causa de falência hepática aguda é o uso de paracetamol, que é um analgésico, doses elevadas, acima de 2 gramas, associado a álcool. Então, o álcool, junto com o uso de paracetamol, o analgésico, acima de 2 gramas, é uma principal causa de falência hepática aguda. E a gente usa, nesse contexto, pode usar, quando o doente fez uso do acetaminofén, a gente pode usar para tratamento a N-acetilcisteína. Muito bem. Vou interromper aqui o compartilhamento para botar outra aula. Alguma dúvida no que foi dito até agora? Alguma pergunta? Não, professor. Então, Não, está tranquilo. Agora, vamos lá, vamos continuar. Dentro do nosso caso clínico, uma outra possibilidade a ser colocada é essa aqui, né? É o doente que tem sangramento do trato gastrointestinal. Então, está aqui, ó, uma lista de patologias, e o nosso caso tem isso aqui, ó. A filha relata que o paciente está apresentando há pelo menos 3 dias dor epigástrica, acompanhada de evacuações enegrecidas, de consistência pastosa e de odor muito forte. Refere, desde então, tonteiras e sudorese diária, principalmente após as evacuações, né? Então, isso nos faz pensar na possibilidade de hemorragia digestiva, quer dizer, sangramento pelo trato gastrointestinal. Como é o raciocínio clínico com hemorragia digestiva? Perda de sangue pelo trato gastrointestinal, né? Que pode ser caracterizado por vômitos com sangue, né? Hematêmese, ou evacuação com sangue, sangue já digerido, que a gente chama de melena, ou então sangramento com sangue vivo, que a gente chama de enterorragia. Diagnóstico, suspeição clínica, diferenciar com ingestão de alimentos, né, ou medicamentos que alteram a coloração das fezes, diferenciar também com sangramento de via aérea. Conversar com o doente a respeito de uso de drogas que poderiam contribuir para o aparecimento de hemorragia digestiva, como analgésicos, aspirina, anti-inflamatório não esteroides, etilismo, história de epigastralgia, alteração, queixa de queimação em região epigástrica, história de vômito de repetição, que pode causar pode causar sangramento digestivo alto, que a gente chama de síndrome de Mallory-Weiss. Exame físico, nós vamos procurar se tem, por exemplo, alguma evidência de doença hepática. Vamos examinar a região anal para ver se tem algum botão hemorroidário que possa estar causando aquele sangramento, principalmente quando a gente tem hemorragia digestiva baixa. Hemorragia digestiva alta ou baixa? Qual é a diferença disso? É quando a hemorragia digestiva alta que ocorre acima do ligamento de Treitz, o sangramento proximal ao ligamento de Treitz. É uma condição significante e prevalente com importantes implicações para o custo de saúde de todo mundo. Então, a hemorragia digestiva alta ou baixa, e como que a gente caracteriza a hemorragia digestiva alta, né?
Aqui falando da importância da hemorragia digestiva alta como causa de internação, como custo para tratamento, como causa de óbitos de pacientes que internam com hemorragia digestiva, né? Aqui as causas de hemorragia digestiva, vejam que a doença péptica, né? Úlcera péptica é a principal causa de hemorragia digestiva alta, seguida por varizes esofagianas, má formação arteriovenosa, síndrome de Mallory-Weiss, tumores que também podem causar hemorragia digestiva alta, né? Essa lesão de Dillard-Foix é uma anormalidade vascular que é descrita é encontrada quando se faz a endoscopia digestiva alta. Como que eu faço com um doente que foi admitido com hemorragia digestiva alta? Ressuscitar esse doente. Via aérea segura, acesso venoso para infusão de líquido, fazer a tipagem sanguínea para avaliar o uso de hemoderivados, avaliar a coagulação, colocar esse paciente num ambiente que ele possa ser monitorado. Providenciar endoscopia digestiva alta. É muito importante para a gente ter acesso ao diagnóstico, quer dizer, por que o doente sangrou, e também, na endoscopia, se utilizam medidas terapêuticas. Então, a endoscopia é um método tanto que permite fazer o diagnóstico, quanto a intervenção terapêutica. Isso também é um avanço importante. Estabelecer o diagnóstico, terapia endoscópica. Aqui é um slide de uma úlcera gástrica sangrante, aqui uma úlcera com vaso visível, que tem uma chance grande de ressangramento, aqui uma úlcera com baixo risco de ressangramento. Aqui são formas de tratamento endoscópico. O colega da endoscopia pode usar qualquer um desses itens aí para parar o sangramento quando ele faz a endoscopia digestiva alta. Também posso lançar mão de drogas, inibidores do receptor H2, como a ranitidina, inibidores de bomba de prótons, como o omeprazol, para tratar o sangramento por úlcera péptica. Lesão aguda da mucosa do trato gastrointestinal. Isso pode ser causado por infecção grave, sepse, por queimadura, pós-operatório de grandes cirurgias, uso de anti-inflamatório não esteroides. Nesses casos, a gente vai tratar com drogas, a alimentação precoce desse paciente, dieta enteral precoce e também sangramento maciço ou persistente, endoscopia digestiva alta terapêutica. As varizes de esôfago, que eu acabei de citar lá quando eu falei de doença hepática crônica, de cirrose, é uma causa de sangramento também. E quando o doente sangra, a gente precisa endoscopar e fazer a interrupção desse sangramento com injeção, normalmente injeção de drogas como etamolim. Então, nós podemos também lançar mão, se a endoscopia não puder ser feita imediatamente, a gente pode lançar mão do balão de sangue steak Blackmore, que é esse balão aqui que a gente pode usar para parar sangramento por varizes de esôfago, quando eu não tenho a opção da endoscopia imediata. Então, eu posso fazer a escleroterapia através da endoscopia para parar o sangramento, ligadura com banda elástica, eu posso usar terapia farmacológica com octreotide, eu posso colocar um dispositivo que se chama TIPS para diminuir a hipertensão portal e o doente diminuir o risco de sangramento, e até procedimento cirúrgico, como um shunt espleno-renal distal, para o doente também não sangrar mais. Aqui é uma ligadura com banda elástica. Aqui são opções de tratamento de sangramento por varizes de esôfago e gástrico, eu já falei sobre eles, né? Fatores prognósticos na hemorragia digestiva, isso é importante também, quer dizer, se o doente sangrou de maneira significativa, ele tem uma chance maior de evoluir para o óbito. Se ele chocou, obviamente, se tem um paciente que tem coagulopatia, paciente idoso, se é um doente cardiopata, pneumopata, se tem doença hepática crônica, ou também sangramentos que persistem durante a internação e recidivam. Muitas vezes esses sangramentos, eles quando persistem, e as medidas já foram tomadas, algumas vezes eles se tornam cirúrgicos, né? Eu não consegui resolver com medidas clínicas, com endoscopia digestiva, e o doente tem que ser operado. Hemorragia digestiva baixa. Então, eu falei de hemorragia digestiva alta, agora eu vou falar de hemorragia digestiva baixa. A principal causa de hemorragia digestiva alta é doença diverticular. Aliás, a principal causa de hemorragia digestiva baixa é doença diverticular, que tem uma prevalência grande em pacientes idosos. Além da doença diverticular, podemos ter também angiodisplasia, que é uma má formação vascular. Também neoplasia, que pode também causar
sangramento digestivo baixo. Isquêmico também, colite também. E na hemorragia digestiva baixa, o que eu vou fazer? Considerar a possibilidade de sangramento digestivo alto, que se o doente sangrou de maneira muito significativa e o trânsito está aumentado, ele vai apresentar sangue vivo nas fezes. Então, tem que excluir sangramento digestivo alto para depois investigar o doente, o trato gastrointestinal baixo. Isso é feito através da colonoscopia. Se eu não consigo visualizar a origem do sangramento pela colonoscopia, pode ser que seja necessário fazer uma angiografia para detectar esse vaso que está sangrando e fazer a embolização desse vaso para que ele pare de sangrar. Se não for possível, o doente continuar sangrando, algumas vezes esse doente tem que ser levado à cirurgia e fazer, por exemplo, a colectomia ou a hemicolectomia para tratar um sangramento digestivo baixo. Aqui, slide mostrando a origem de sangramento digestivo baixo. Aqui uma angiodisplasia, que pode ser tratada por via endoscópica, né? E aqui por doença de Crohn também, um sangramento digestivo baixo. Aqui um câncer de cólon causando sangramento digestivo baixo. Arteriografia, cintilografia em pacientes com persistência de sangramento e a definição etiológica de um processo não esclarecido, pode ser necessário. Eu não consegui encontrar por que o doente sangrou. E também aqui um slide falando de uma angiodisplasia que eu posso tratar, faço a endoscopia, faço a arteriografia e embolizo aquela artéria, aquele vaso, aquela má formação vascular que está causando o sangramento. Aqui a cintigrafia. E aqui é uma cápsula, que você pode, isso também é um recurso de investigação diagnóstica, é uma cápsula que o doente deglute e essa cápsula passa por todo o trato gastrointestinal e o doente vai evacuar essa cápsula, vai eliminar essa cápsula ela é recuperada e aí se filmou todo o trato gastrointestinal e ali nós temos a informação por que o doente sangrou. Isso pode ser feito a nível ambulatorial também. Quando é que esse doente precisa ser operado? Tanto com hemorragia digestiva alta ou hemorragia digestiva baixa. Um sangramento que não é controlável, ou seja, não parou de sangrar, pacientes idosos que têm alto risco de ressangramento, casos que não respondem e necessitam de múltiplas transfusões nas primeiras 24 horas, pacientes com sangramento recidivante significativo em intervalos de tempo muito pequeno, e conversar com o cirurgião, porque ele pode ser necessário para tratar esses pacientes. E dando continuidade a essa aula, a gente vai falar de choque, né? Esses doentes, quando agravam a sua condição clínica, né? A gente está aqui mais dentro do mesmo caso, vários problemas, temos ali o choque, né? E quando a gente fala de choque, né, por exemplo, no nosso caso aí, evoluiu com hemorragia digestiva alta, evoluiu com choque, né? Como reconhecer o paciente chocado? O que significa isso? Doente hipotenso, taquicárdico, pulso com amplitude diminuída, ataque apneico, sudorese, extremidades frias, enchimento capilar identificado, presença de cianose, agitado, desorientado, pode estar sonolento, com diurese diminuída. Então, são dados, né, que nós vamos obter ali à beira do leito, para reconhecer que o paciente está com sinais de hipoperfusão, está chocado. Isso pode ser secundário à hemorragia digestiva. Aqui, na beira do leito, né, sinais de hipoperfusão, cianose de extremidades, enchimento capilar identificado, a definição de choque, intensa e generalizada redução da perfusão tecidual efetiva, inicialmente reversível, que, quando torna-se prolongada, leva à lesão celular irreversível. Quer dizer, o choque é o caminho do óbito. Se eu não consigo melhorar o doente chocado, o doente vai morrer. Então, aqui, uma situação onde o doente tem hipoperfusão e aqui uma fase onde isso progrediu, que a gente chama de choque refratário, que o doente não melhora mais, vai evoluir para o óbito. O que está acontecendo ali, para que a gente possa entender, a gente tem que ir lá na fisiologia, né? Qual é o papel do sangue, do sistema cardiocirculatório? É oferecer aos tecidos oxigênio e nutrientes para produção de energia, né? Produção de ATP para que a célula fique viável. Isso é a função do nosso sistema cardiocirculatório, do nosso sistema respiratório, oferecendo nutrientes e oxigênio aos tecidos, é o que está dito aqui. Além de oferecer oxigênio e nutrientes, remove também produtos do metabolismo, como, por exemplo, o CO2.
Aqui a glicólise, produção de energia, isso é lá da fisiologia. A gente tem uma fase onde não precisa de oxigênio, vai até piruvato, né? Que a gente chama de glicólise anaeróbica, e depois o piruvato entra no ciclo de Krebs, e aonde você vai ter o metabolismo oxidativo com uma produção muito maior de ATP e gerando moléculas de água, né? Gerando moléculas de CO2 e água e uma produção muito grande de ATP. Então, é assim que as nossas células funcionam, uma fase anaeróbica e uma fase aeróbica. Entra a glicose, ocorre a glicólise, uma fase anaeróbica, uma fase aeróbica para a produção de ATP para que as células continuem viáveis. Então, esse slide é o que está dizendo, a gente precisa de ATP para se manter vivo. Essa dinâmica, esse fluxo de sangue, isso é oferecido através do nosso sistema circulatório. A gente tem a grande circulação, a pequena circulação, coração, vasos da base, circulação pulmonar, circulação sistêmica, o ciclo cardíaco, a sístole, a diástole, né? A contração, o relaxamento. E aqui tem um slide que fala dos determinantes do volume sistólico, quer dizer, esse sangue que é ejetado do coração, né, através dos ventrículos, quais são os determinantes do volume sistólico? O sangue que chega ao coração, que a gente chama de pré-carga, a contratilidade do músculo cardíaco e a pós-carga, que é a resistência imposta ao fluxo. Isso faz o volume sistólico vezes a frequência cardíaca, a gente chama de débito cardíaco. E o débito cardíaco oferece o sangue aos tecidos e esse sangue, pelo lado arterial da circulação, chega aos capilares, onde ocorre a troca, né? Oferece o oxigênio aos tecidos, mantém a viabilidade celular e depois esse sangue retorna pelo sistema venoso, novamente à circulação central, passa pelo pulmão, onde ocorre a hematose, lado esquerdo da circulação. Então, tem lado esquerdo da circulação, lado direito da circulação. Isso ocorre por um gradiente de pressão. Na medida em que esse sangue retorna à circulação central, quanto mais sangue retorna, melhor será o volume sistólico. A gente deve isso a Frank Starling, que são dois autores que lá em 1918 descreveram o que a gente chama de lei de Frank-Starling. Quanto maior o estiramento do miócito, maior a força de contração. Olha como isso é importante, né? E eu posso medir esse volume que está retornando à circulação central, ou a pressão que está sendo obtida ali nesse sangue que está retornando à circulação central, para que eu possa ter ideia do volume intravascular, quando eu coloco um catéter numa veia central. A gente faz isso com doente grave. Funciona uma veia, coloco um catéter dentro do lado direito e ali eu meço essa pressão venosa central. Então, é importante que a gente tenha essa informação quando a gente está tratando de um paciente chocado, para eu poder saber se eu devo fazer fluido, quanto de fluido eu devo fazer, né? A lei de Frank-Starling e os determinantes do volume sistólico e o que é a pressão arterial, é o débito cardíaco vezes a resistência vascular sistêmica. A gente tem uma autorregulação do fluxo de sangue e quando esse fluxo de sangue diminui a partir de uma pressão arterial média de 60, eu tenho comprometimento da viabilidade dos órgãos. Então, eu tenho que manter uma pressão adequada. O que o nosso organismo faz quando ocorre a hipotensão? Ele aumenta o tônus vascular para manter a pressão arterial e redistribuir esse fluxo de sangue para órgãos vitais como sistema nervoso central e coração. Então, o organismo aumenta a resistência vascular sistêmica, o tônus vascular, que nas nossas arteríolas, o músculo liso se contrai, para que a pressão arterial seja mantida e o fluxo de sangue seja redistribuído para órgãos vitais como coração e sistema nervoso central. Isso é uma resposta fisiológica, aumento da resistência vascular sistêmica. O sistema circulatório garante a perfusão tecidual, leva oxigênio aos tecidos e remove produtos do metabolismo. É importante que a gente tenha acesso a dois dados para raciocinar quando está diante de um paciente chocado que caracterizam a perfusão tecidual. Então, vamos lá. Quais são esses? Um é o nível de lactato
e o outro é SbCO2. Vamos entender cada um deles. Como é que o lactato se forma? O lactato, aliás, antes do lactato, é SbCO2. Eu estou ofertando oxigênio aos tecidos, o tecido está extraindo uma quantidade de oxigênio para se manter vivo e está retornando lá uma concentração de oxigênio depois de ter sido utilizado. Então, eu estou oferecendo 100, o tecido está extraindo 30, está retornando 70. Eu posso medir isso com o meu catéter que está lá dentro da veia central, eu faço uma gasometria e chamo isso de saturação de oxigênio em veia central. Aqui uma gasometria arterial, os dados de uma gasometria arterial, e aqui quando eu faço uma avaliação dessa saturação da hemoglobina pelo oxigênio numa veia central. O valor normal é 70%. Então, esse é o raciocínio com a SbCO2. O lactato, a gente falou da glicólise, né? Fase anaeróbica e fase aeróbica. Quando eu tenho falta de oxigênio, o que vai acontecer? Não vai entrar no ciclo de Krebs, o piruvato, e vai haver a formação do ácido lático, do lactato. Então, vai gerar ácido lático, vai gerar hidrogênio, vai gerar lactato. Eu meço o lactato. Então, o lactato, quando está elevado, ele fala a favor de diminuição da perfusão tecidual, hipóxia tecidual. Bom, tipos de choque: hipovolêmico, cardiogênico, obstrutivo, distributivo. Ali, ó, se eu estou falando de hemorragia digestiva, é choque hipovolêmico, perda de volume intravascular. Eu posso ter um infarto, e aí estou falando de choque cardiogênico, bomba ruim. Choque obstrutivo são 3 condições que obstruem o fluxo de sangue: embolia pulmonar, tamponamento cardíaco, pneumotórax hipertensivo. Ou então, choque distributivo, que o grande exemplo é a infecção grave, a sepse. Perfis hemodinâmico no choque circulatório, usando 3 itens que eu acabei de falar: pressão de enchimento, débito cardíaco, resistência vascular sistêmica, para caracterizar os tipos de choque: hipovolêmico, cardiogênico, obstrutivo, distributivo. Está ali. A gente tem que procurar entender. O que eu vou cobrar de vocês é o choque hipovolêmico, né? Ou cardiogênico. Como é que está a pressão de enchimento no choque hipovolêmico? Vai estar diminuída. Como é que vai estar o débito cardíaco? Vai estar diminuído. Como é que vai estar a resistência vascular sistêmica? Compensatoriamente, ela vai estar elevada. Aqui. Então, com esses... Professor, Pode falar. você pode falar um pouquinho mais devagar, por favor? Sim. É que eu quero conversar com vocês. Por isso que eu estou apresentando, eu já estou terminando. E aí eu quero conversar com vocês e esclarecer as dúvidas. Tá bom? Tá bom. Tá, obrigada. O perfil hemodinâmico, esses 3 itens: pressão de enchimento, PVC, débito cardíaco, resistência vascular sistêmica. Nunca deixar de avaliar sinais de hipoperfusão, marcadores de hipoperfusão como lactato e SbCO2. Por isso que eu falei rápido, que eu quero conversar com vocês, para que vocês façam perguntas e eu possa esclarecer. Vamos lá, então. Então, vamos primeiro esclarecer. Qual é a pergunta que você fez? Pode repetir, por favor. Professor, quando você falou de choque refratário, ele é uma evolução do choque e ele é irreversível, não tem como reverter? Se eu estou diante de um paciente chocado, eu trato e esse doente não melhora, ele vai evoluir para o óbito, né? Quando ele chega nesse estágio, aonde qualquer medida que eu faça não muda mais a evolução dele, a gente chama isso de choque refratário, choque reversível. Qualquer coisa que eu faço não adianta mais. Esse modelo é o modelo mais comum de óbito dentro do CTI, que a gente chama de falência de múltiplos órgãos e sistemas, ou síndrome de disfunção de múltiplos órgãos e sistemas. Choque refratário, o doente morreu por causa disso. Então, qual é, Mariana, aproveitando a sua pergunta, toda vez que eu estiver diante de um doente chocado, eu tenho que tomar medidas para tratar esse doente, né? Eu tenho que melhorar a pressão arterial, eu tenho que melhorar a perfusão tecidual, eu tenho que abordar a causa, né? Eu falei, por exemplo, muito de hemorragia digestiva. Se eu estou diante de uma hemorragia digestiva, eu vou oferecer medidas de suporte, vou ressuscitar o doente com fluidos para melhorar
o volume intravascular, melhorar a pressão arterial. Eu vou endoscopar para ver por que o doente está sangrando e fazer com que esse sangramento pare. Se ele tem anemia significativa, eu vou avaliar isso e vou repor hemoderivados. Quer dizer, eu tô olhando o choque e tentando resolver aquela situação o mais rápido possível. Isso inclui medidas, intervenções terapêuticas e abordar a causa também, porque eu tenho que abordar a causa, né? Se é uma infecção, eu vou tratar a infecção. Se é um choque cardiogênico, eu vou levar o doente para a sala para abrir essa artéria, fazer uma angioplastia primária. Se é uma embolia pulmonar, eu vou tratar a embolia pulmonar. Se é um pneumotórax hipertensivo, eu vou drenar o pneumotórax. Se é um choque hipovolêmico, eu vou repor volume, vou parar sangramento. Eu tenho que sempre olhar as medidas de intervenção terapêutica para o doente não caminhar para uma fase de irreversibilidade e abordar a causa também. Entendi, professor. Muito obrigada. Você podia me explicar de novo a questão do lactato, que ficou Posso, um pouco lógico, perdida na minha sem mente? problema. Vamos lá. Ali, para você entender o lactato, você tem que entender a fisiologia. Qual é a fisiologia da produção do ATP? É a glicólise, né? Você tem a glicose que entra na célula e aí você tem a glicólise. Essa glicólise ela tem duas etapas. Tem uma fase anaeróbica, que vai até piruvato, e depois você tem a entrada da mitocôndria no ciclo de Krebs, né? Onde você tem a produção, que essa entrada na mitocôndria é dependente de oxigênio, por isso a gente chama de fase aeróbica, porque precisa do O2, onde você vai ter uma produção muito maior de ATP. Então, eu tenho a glicólise, fase anaeróbica até piruvato, e depois eu tenho a fase aeróbica, onde eu tenho a entrada ali na mitocôndria e a produção muito maior de ATP. Assim que a gente está aqui conversando, produzindo ATP desse jeito. Eu estou respirando, entrando O2, isso está chegando lá ao tecido, produzindo ATP, eu estou vivo conversando, estou eliminando CO2. Isso é o normal, homeostase. O que acontece quando tem a falta do oxigênio? Eu comprometo essa via, esse metabolismo oxidativo, essa segunda fase aeróbica. Então, vai haver acúmulo de piruvato e vai haver produção de lactato. Essa produção de lactato eu consigo medir. Então, quando o lactato está elevado, a principal causa de elevação de lactato é a hipóxia tecidual, a falta de oxigênio que não está chegando de maneira adequada por, né, no caso do choque por hipoperfusão, aos tecidos. Entendi, professor. Obrigada de novo. Nada. Mais perguntas, por favor. Olha quanto é importante o raciocínio clínico. Né? Quando eu estou com um doente chocado na minha frente, tudo isso vai passar pela minha cabeça. Quando eu estou com hemorragia digestiva na minha frente, tudo isso vai passar pela minha cabeça. Quando eu estou diante de um coma hepático, de uma cirrose hepática, tudo isso vai passar pela minha cabeça. Então, eu preciso ter essas informações, né, arrumadas para eu poder lembrar disso e fazer um raciocínio clínico para poder decidir o que eu vou fazer com aquele doente, entendeu? Isso vem através de treinamento, né, de estudo, de experiência, e isso não entra de graça na nossa mente aqui. A gente precisa estudar, né? E precisa ver casos, precisa ver casos, tratar para poder olhar o doente e decidir o que vai fazer com o doente, entendeu? Eu estou apenas, a partir de um caso clínico, a gente pode extrapolar para uma porção de itens. O que eu fiz hoje? Eu escolhi 3. Doença hepática crônica, coma hepático, né? Escolhi a hemorragia digestiva, para falar sobre hemorragia digestiva alta e baixa, e escolhi o doente que piora, que evolui com estabilidade hemodinâmica com choque. O que é o choque? O que é o lactato elevado, perfusão, tipos de choque, como é que eu caracterizo os perfis hemodinâmicos, né? Isso é importante também, eu levo em consideração a pressão venosa central, o débito cardíaco e a resistência vascular sistêmica. Quando eu tenho choque hipovolêmico, eu tenho diminuição das pressões de enchimento, da PVC, diminuição do débito cardíaco e, compensatoriamente, aumento da resistência vascular sistêmica. Por isso é que o doente fica com as extremidades frias, porque houve aumento da resistência vascular sistêmica. Perguntas? Professor, Pode falar.
O senhor podia mostrar de novo essa última tabela que você mostrou agora no final, com as setinhas? Agora, para você. Ali a gente caracteriza os tipos de choque de acordo com o perfil Isso. hemodinâmico. Então, vamos lá. É, que eu quero. Aqui, ó. Aqui do lado esquerdo eu tenho pressão venosa central, débito cardíaco, resistência vascular sistêmica. Olha o choque hipovolêmico. Em todos os tipos de choque, exceto o choque distributivo, que é o séptico, a resistência vascular sistêmica está elevada. Só no choque séptico que ela está diminuída, exatamente porque ocorre vasodilatação, produto bacteriano e resposta inflamatória. E reação inflamatória. Eu quero que vocês guardem do choque hipovolêmico. Mas tem que entender. Eu não perdi volume intravascular quando o doente está sangrando? Não é isso que está ocorrendo? Isso está determinando a hipotensão. Se perdeu o volume intravascular, como é que está esse retorno de sangue ao coração? Vai estar normal, diminuído ou aumentado? Diminuído. Diminuído. Se eu tenho diminuição do retorno de sangue ao coração, diminuição da pré-carga, como é que vai estar o débito cardíaco? Vai estar normal ou diminuído? Diminuído também. Diminuído também. Esse é o perfil hemodinâmico. E o terceiro item para raciocinar é a resistência vascular sistêmica. O que o organismo faz para tentar preservar a pressão arterial para os órgãos nobres? O músculo liso das arteríolas, pelo tono adrenérgico, ele vai causar vasoconstricção. Essa vasoconstricção a gente chama de tônus vascular, resistência vascular sistêmica. Então, como é que vai estar a resistência vascular sistêmica no choque hipovolêmico? Ela vai estar normal, diminuída ou aumentada? Aumentado. Aumentada. É melhor você entender do que decorar. Entendeu? Professor, pacientes que são mais idosos, têm mais comorbidades, eles, no geral, evoluem mais de hemorragia digestiva alta para choque, porque nem todo paciente vai evoluir para choque, né? A hemorragia digestiva é uma causa de choque, mas depende do volume de sangue perdido, da intensidade do sangramento. O doente pode ter sangrado pouco e parou de sangrar, então ele não evoluiu chocado. Ele chega ao hospital contando para você o seguinte: eu fui no banheiro, evacuei sangue preto com mau cheiro, melena. Esse doente fez hemorragia digestiva? Fez. Eu vou ter que internar esse doente? Sim. Mas ele está com a frequência cardíaca normal, ele está com a pressão arterial mantida, quer dizer, ele pode estar até um pouco hipocorado, quer dizer o seguinte: ele sangrou, ele está anêmico, mas ele não está chocado. Ok? Então, ele sangrou, ele está anêmico, mas não está chocado. Por quê? Porque ele sangrou e parou de sangrar. Agora, o doente chega no hospital dizendo que evacuou preto ontem e hoje está evacuando sangue vivo, e ele está todo sudoreico, e você vai verificar a pressão arterial, ele está com 60 de sistólica. É a mesma coisa, hemorragia digestiva, de maneira significativa, vultuosa, anêmico e chocado. Então, um doente não estava chocado por causa da hemorragia digestiva, esse aqui está chocado por causa da hemorragia digestiva. Qual é a diferença entre um e outro? Esse aqui sangrou e continuou sangrando, e o outro sangrou e parou de sangrar. Entendi, professor, obrigada. Nada. E os pacientes que já teriam uma anemia, pessoas que têm anemia falciforme, funcionam da mesma forma? Ou eles evoluem para estados mais graves, assim? Desculpa, eu não entendi. Pessoas que já têm anemia, uma anemia moderada, ferropriva, ou alguma anemia falciforme, por exemplo, eles evoluem mais rápido dentro do choque? Se o doente já tem anemia e ele perde sangue por algum motivo, a chance dele evoluir com instabilidade hemodinâmica e choque é maior, né? Sim, obrigada. Nada. Pode falar.
Pode perguntar. Então, o que nós vimos hoje? A partir do caso clínico, a gente falou um pouco sobre cirrose hepática, sobre coma hepático, falamos sobre hemorragia digestiva, conduta na hemorragia digestiva, alta, baixa, e falamos também sobre choque, como é que a gente caracteriza o choque, os marcadores de perfusão tecidual e as condutas que devem ser tomadas, né? Então, na outra aula, a gente vai complementar com os outros temas que a gente não viu hoje. Se não tiver mais perguntas, vocês podem colocar presente ali e sair de sala, por favor. Boa noite, professor. Obrigada pela aula.